Olá, bem-vindo a todos que estão acompanhando esse primeiro podcast, na verdade um teste. Meu nome é Rodrigo e estamos aí na companhia do Fernando. Tudo bem, Fê? Tudo bem, boa noite aí. Fernando Caetano aí à disposição, esse primeiro podcast aí, com certeza vai sair muita coisa ruim, então tenha paciência aí que a gente vai se adaptando a essa situação nova aí. A intenção aqui é a gente se dedicar e prosperar aí. Na verdade, só para vocês que estão ouvindo a gente, eu e o Fernando, a gente já é amigo de longa data e a gente fala muita merda. E tem muitos pensamentos sobre o cotidiano, filosofias mundanas, podemos dizer assim. E agora a gente resolveu ganhar dinheiro falando merda. Então, já deixe o seu curtir aqui, se inscreva no canal. E para quem não sabe, esse daqui é o Ferrou, a vida cotidiana, o seu podcast no YouTube. Fê, faça as honras, comece. O que você quer dizer sobre esse momento que estamos vivendo? Cara, eu vou falar pra você, cara, eu acho que, nossa, tem tanta coisa pra falar se a gente for avaliar o cenário atual, porque cara, você sabe que o ser humano, ele vem durante a humanidade dele aí, o passar do tempo, ele vem de ciclos, né? Só que a gente nunca passou o que tá passando nesse momento, né? Então, se a gente avaliar, você pode avaliar isso pelo contexto de histórico, espiritual, econômico. Eu acho que não tinha hora melhor para começar um podcast por conta de situação humanitária do que o caos que a gente está vivendo, né? Essa situação só para quem... Oi. Só para quem não sabe, o Fernando, engenheiro, espírita, casado. Eu, Rodrigo, historiador, geógrafo, espírita também, casado. E a gente quer contar nossas impressões do mundo dentro dessa, eu acredito que para você também seja a transição planetária. Exatamente. A gente não quer defender partidariamente nenhuma religião, nenhuma posição espiritualista, uma vez que a gente, mesmo sendo espírita, a gente tem até grandes divergências por alguns contextos aí, né, dentro da área espiritualista. A gente entende, mas às vezes a gente até meio que, pelo entendimento que é disposto na nossa humanidade, a gente discorda. Talvez um dia a gente entenda, quando tiver mais evoluído, né? Uhum. Eu penso da mesma forma. Hoje eu estava ouvindo uma palestra da Mônica de Medeiros, em que o doutor espanhol fala sobre Maria, né? Que ela era branquinha, clarinha, enfim, e eu como historiador não consigo imaginar uma pessoa dessa no Oriente Médio, mas tudo bem. Não, exatamente. A nossa intenção aqui, só para deixar bem claro, a gente aqui não é doutor, não é filósofo, não é nada. A gente quer uma posição popular nossa, né? Ninguém aqui é dono da verdade, ninguém aqui quer ditar regra para ninguém, pelo amor de Deus. Isso é uma visão que eu acho que muitas vezes também tem muita gente que tem, mas não encontra um local para se alinhar, né? A gente já tem essa ideia de falar para o mundo já faz um bom tempo. Na verdade, se a gente fosse adolescente e tivesse o YouTube, provavelmente a gente já seria conhecido. Nossa, porque a gente já fez muita besteira por aí. Mas a nossa intenção agora é já uma visão adulta, né? Como você estava dizendo, de economia, de questão espiritual, pessoal, enfim. Você vê que tudo é uma questão de insistência, né? A gente teve tanta ideia aí que a gente não insistiu. Se a gente tivesse levado pra frente, insistido, a gente já tava em outro patamar. Não que a gente tá reclamando, não que a gente esteja mal, mas a gente podia... Não, mas bem também não tá, né? Não, exatamente. A gente já poderia estar muito melhor posicionado. Mas eu acho que, negócio, isso aqui vai ter N episódios e tal. Se Deus quiser, infinitos. Mas pra gente focar num assunto assim atual hoje, sem defender uma ótica espírita, né? Então, eu queria propor um tema aqui, Rodrigo, não sei se você concorda ou não. Concordo, claro.
eu não gosto de. Acho que esse daqui tem que ser um canal aberto. Não um canal espírita, nada. Mas enxergando o atual momento aí do que tá acontecendo, numa ótica espiritualista, você tem a passagem de Chico Xavier que relata uma ocorrência de ajuste da humanidade até o ano de 2019. Se não ocorresse até 2019, providências seriam tomadas pelo universo. Você acha que dentro do como é que chama? Tem até um documentário que agora me fugiu. Data Limite, né? Data Limite, isso do Posat Filmes. Você acha que tem relação, cara? Se eu acho que tem relação? Olha, eu acho que tem relação. Eu acho que... Oi. Sua voz começou a falhar aqui. Ou começou a ficar quadriculada. Melhorou agora? Melhorou. Então vamos lá, eu acho que tem relação. Eu acho que dentro da minha visão de historiador, né, aí eu vou falar científica, o capitalismo vem consumindo muitas pessoas. A gente comemora o Natal para ganhar presente ou dar presente. A gente esqueceu a parte de Jesus, humana, né? A parte do amar ao próximo. E a gente tá muito ligado a esse materialismo. A gente tava falando da questão materialista, o quanto a gente tá afastado de tudo, né? Cara, isso envolve tanta coisa assim, né? Porque Cara, tem muita coisa errada na humanidade. E começa por mim mesmo, Eu não tô falando aqui como se eu fosse ditar o que é certo e o que é errado pra ninguém. Eu acho que não. Nós dois temos muito a carregar de fardo, principalmente depois dessa vida aqui. Mas eu acho que como eu tinha visto, toda a crise que acomete a humanidade, ela vem pra ensinar alguma coisa, né? E eu acho que ela vai, principalmente pro povo brasileiro, né? Só pra uma opinião minha. Por exemplo, o povo europeu e o povo americano, o americano não, mas o europeu. O europeu ele tem uma didática, uma dinâmica de medo de guerra, né? Porque eles já passaram por muitas guerras e tal. Então tem uma cultura de preservação econômica, né? Juntar dinheiro, Sim. Não gastar, menos materialista, e muito menos essa questão de esnobar o dinheiro, né? E o brasileiro não tem essa cultura. O brasileiro não é uma cultura de reserva. Então, você vê que essas vacas magras que vão cometer a atual geração brasileira vem ensinar pra gente eu acho que até uma forma também de lidar com a própria vida financeira. Então, tem muita coisa que me ensinar, se a gente não fugir do foco, que essa atual condição vem nos ensinar. Mas principalmente eu acho que tem que ensinar o brasileiro que nós vamos ter problemas recorrentes daqui pra frente, que você precisa se preservar, você precisa ter um colchão, porque isso vai acontecer novamente no futuro, né? E aí eu te faço uma outra pergunta. O que você tá achando da atuação do governo referente a ajudar a população? Olha, eu vou falar pra você, cara, é difícil você criticar ou você elogiar, porque é algo que ninguém espera, né? E qualquer atitude que você vai tomar é complexo. Bom, se você toca a vida do jeito que tá, é óbvio, isso é estatístico. Você vai perder muitas vidas. Quem que assume isso? Mas se você também não toma atitude, se você toma uma atitude e segura a população do país inteiro 2, 3, 4 meses em casa, você cai numa crise econômica sem precedentes. Então é difícil falar o que tá certo e o que tá errado.
A primeiro momento a gente preza pela vida, né? Qualquer movimento espiritualista, qualquer político de bom senso preza pela vida, né? Eu acho que o governo poderia fazer mais, por exemplo, suspender aí conta de luz, conta de água, acho que poderiam ser medidas tomadas, podia suspender também vários auxílios do setor dos parlamentares, de todas as esferas municipais, estaduais, já que a gente está falando aí de coisas mundanas, né? E eu acho que isso deveria ser feito, devia ser a primeira atitude que eles tomassem. Não, e o engraçado é que é o seguinte, não existe nada, não existe ninguém que é mais contra o Estado e tem uma posição contra a esquerda do que eu, né? Eu sou contra o Estado grande, eu sou contra a esquerda, eu sou, não, óbvio, eu sou direita, centro, mas nunca esquerda, né? Nunca o Estado grande, né? Só que numa crise dessa, se você não tiver um Estado forte, dominador de tudo, você não consegue sobreviver, né? Você precisa ter um líder maior. A ideia do Estado mínimo é ele só criar regras e regular para que a concorrência seja a mais justa possível, né? Exato. Sabendo que no capitalismo não tem essa justiça. Mas eu entendo sua opinião, sou um pouco contrário, mas neste momento eu acho que a gente não tem que prezar pelo setor econômico. Sim. Um momento do Estado, daqueles que nós elegemos ou não, mas nos representa, fazer todo o esforço para garantir o estado de bem-estar social, né? Para todos os cidadãos. Sim, eu sempre prezo para que o mínimo do poder geral esteja na mão do Estado, o mínimo possível, porque se você vê se a gente pegar na essência, tem um gerente que trabalhou comigo aqui, ele falou um negócio muito importante que eu acho que é legal falar. O Estado ele não produz nada, né? Ele não produz nada. Ele não cria nada. Não, é o proletário. Exato. O Estado ele acumula o imposto e depois você distribui e investe. Mas se você vê o que ele quer, o que o Estado produz em si, nada, não há produção, há distribuição. Ele coleta e depois distribui em segurança, em saúde, em uma série de questões. Então ele não produz nada, quem produz é o povo e são as empresas. Então tem uma linha tênue que eu não tenho formação nenhuma, nem experiência para falar o que é o certo, o que é o errado, dentre a forma de você tocar uma população e tal. Mas de qualquer maneira, eu acho que agora o Estado infelizmente vai precisar tomar as rédeas e guiar e ter o maior poder nesses próximos meses, né? Em resumo, até aqui, né? A gente tem uma crise de um vírus epidemiológico que acometeu o mundo inteiro, e tem diversas questões de por que aconteceu e como está sendo conduzido, né? Em relação ao governo... Isso, no Brasil especificamente. Isso. Em relação ao governamental, o que a gente pode falar é o seguinte, né? Só colocando um resumo aí, opinião minha, opinião sua e tal. Opinião minha. Vai demorar para resolver. Isso é coisas de 6 meses a 1 ano. Porque não há solução enquanto não tiver vacina ou remédio. Não vai resolver daqui 10, 15, 20 dias. Então, eu não sei qual que é a melhor solução. E depois que for tomada uma solução hoje pelo governo atual, daqui 1 ano, 2, 10, vão poder falar assim, olha, devia ter tomado um outro caminho. Porque é muito mais fácil depois opinar depois que o caminho é tomado, né? Então, o governo atual, eu não sei como ele vai resolver isso. De qualquer maneira, entendo eu que é necessário preservar vidas ao máximo, né? Mas, de qualquer maneira, a população inteira tem que preservar sempre, cortar luxos, focar na alimentação simples, né? Ou seja, focar na sobrevivência. A gente tem que... Então, posso... Claro. Vou me atrever a te interromper para fazer uma pergunta. A gente precisa desse luxo todo?
É difícil porque. Não. Não tô falando que não é gostoso, porém é necessário? Então, cara, é que é tão complexa essa questão, cara, de luxo ou não, pô. Porque se a gente só vai ter esse luxo todo talvez se tiver uma consciência geral. Mas é uma questão de evolução espiritual, né, Rô? Geral, né? Porque enquanto teoricamente o materialismo e o luxo vem de uma mente de pessoas menos evoluídas, certo? Certo. E talvez essa crise agora faz parte de uma transição faz parte de uma transição de tudo que tá, de todas as pessoas que estão aqui, né, faz parte de uma transição espiritual desse planeta, pode, sei lá, quanto tempo, 1 ano, 30 anos, 50, 100, e aí vai ter uma concepção diferenciada do que é luxo, o que é materialismo, o que é necessário não. Mas a gente não precisa. O problema é que hoje é o que você já citou bem no começo. A gente está muito materialista e muito... Tem uma questão muito de ego. Uma questão de ego gigantesca. Que é o que... né? Eu acho que é um dos maiores principais problemas. Agora, por exemplo, cada um fazendo uma doação agora e postando. Então adianta o quê? Não adianta de nada. Você tá querendo inflar seu ego, falar que você é bom. Uhum. Não adianta nada. Então, precisa de todo luxo? Não. Mas vai resolver. Eu acho que só resolve com a mudança da mentalidade, mas eu acho que a gente tá iniciando uma transição para mudança da mentalidade, né? Agora eu posso te fazer uma outra pergunta? Essa é capciosa, hein? Opa, manda. Podemos entrar nessa seara aí? Vamos lá. Vamos lá, a gente tá aqui no planeta Terra pra aprender, né? A vida é uma escola, certo? Certo. Então significa que a gente fez algo de muito ruim em algum tempo. Justo. E estamos aqui pra poder nos redimir em relação a isso. E dizem que por nós estarmos nesse período, a gente implorou muito lá em cima. Ok. Né? É o que dizem. Uhum. Mas vamos lá, por que Deus então deixou a gente fazer coisas ruins? Ou Deus permite que nós façamos coisas ruins para passar por isso que nós passamos agora, que é o medo do desemprego, o medo de não ter o que comer, onde morar? Mas pelo seguinte, cara, opinião minha. Certo. Eu acho que o nosso estágio evolutivo espiritual a gente só aprende na dor, cara. Acho que só a dor faz a gente entender. Atualmente, assim, sabe? Infelizmente. Eu aposto que muita gente pensa que nem eu, que Deus tá brincando de jogar The Sims com a gente. Posso fazer? Eu tenho um posicionamento, assim, do que eu vi dentro de uma casa espírita, eu concordo muito. Deus Compartilhe com a gente. Deus não faz assim. Deus ele não fica olhando pra terra e falando, ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Opa, eu quero que aquela folha da árvore caia, quero que aquela folha da árvore não caia, entendeu? Acho que isso não existe. Deus é um programador. Deus fez um programa, ele criou um software. Ele criou um software, certo. Ele colocou regras, ele colocou diretrizes e colocou o software para rodar. O que acontece a partir daí é consequência das pessoas que estão participando daquela condição, daquele programa. Então, esse software ele roda ação e reação. Cada um colhendo os frutos do que foi plantado, né? Tanto cada um pessoalmente quanto a humanidade num conjunto. Então, fala assim, Deus programou para ter essa epidemia. Agora, eu acho que num contexto geral, em alguma coisa que não está a nível nosso de compreensão agora, não está a nível de compreensão nosso agora, né? Mas nós, a forma como nós caminhamos com a humanidade, corroborou para que agora a gente passe por essa condição atual e a gente pague pelo que fez e tem uma... Entendeu? Ele não criou e falou assim, vou fazer os caras sofrerem. Ele não falou assim, vou fazer os caras sofrerem. Mas ele criou, ele falou assim, olha, se vocês continuarem caminhando desta forma,
Vocês vão pagar um preço alto lá para vocês entenderem. Bom, a gente continua caminhando e agora a gente tá pagando o preço. Também acredito nisso. Né? Você, na tua opinião, como é que você vê essa condição do sofrimento que a humanidade passa? Então, acho que é algo que é trilhado também por nós, algo que nós fizemos, só que eu ainda não consigo entender esse objetivo de Deus ter permitido que nós um dia fizéssemos mal e hoje estivéssemos recuperando. Na minha visão, eu não consigo nem entender qual o objetivo ainda da nossa criação, né? Se tornar ser angelical, para quê? Acho que é algo que está na minha mente, assim, eu não consigo encontrar resposta em nada que eu estudo. Então, eu acho que é muito mais complexo, né, do que isso. Então, eu acho que a função exatamente, o porquê da criação, ninguém vai saber exatamente, né? No final aqui tá igual o programa do History Channel, né? No final vai estar assim, será que foram os ETs mesmo que construíram as pirâmides? Exato. Depois de 2 horas de conversa, não tem resposta pra merda nenhuma. Exatamente, mas eu não chego a conclusão alguma. Mas de qualquer maneira, cara, se a gente for avaliar o atual cenário, né? O que você acha que ele vai? Como é que você acha que a gente vai estar olhando para isso daqui 2 anos? Olha, eu acho que as pessoas vão estar muito mais caridosas, menos egoístas e mais introspectivas. Eu acho que elas vão se preocupar mais com elas mesmas também, assim, num geral, mas também com elas. Porque hoje é tudo muito rede social, expor para os outros. Eu acho que as pessoas vão começar a olhar para si e para os que estão mais próximos, né? E tentar uma harmonia melhor. Então, eu não sei se... veja bem, eu acho que a gente evoluiu bastante nessa questão de caridade atualmente, né? Mas... por exemplo, essa é uma crise muito grande, de grandes proporções, né? Quando você passa uma crise muito grande, se espera uma mudança muito grande. Eu não consigo enxergar uma mudança muito grande da humanidade é porque a gente não sabe exatamente o porquê que a gente está passando isso, mas eu não consigo ver uma mudança muito grande ainda, né? Assim, grandes questões, né? Mas de qualquer maneira, uma coisa é certa, o sistema de saúde vai ter que mudar, né? Na verdade, eu acho assim, que se a gente for pensar assim, o que a internet mudou na nossa vida, se a gente for pensar isso nos anos 2000, você falava assim, nossa, tem mais acesso à informação, que legal. Hoje, você joga o maldito do FIFA 20, que insiste em te roubar com o cara da Tailândia, o jogo te rouba e você xinga o cara lá, você emana energia ruim. A internet serviu pra isso, e todo mundo tá bem mais exposto, né? Todo mundo quer mostrar, por exemplo, eu como historiador, se eu for trabalhar uma personalidade ou uma pessoa que tá na rede social, provavelmente eu vou tratar ela como uma pessoa feliz, que só sai, que se diverte, tem um monte de amigo, e na verdade a gente sabe que não é bem assim, né? Eu até lembrei aqui uma coisa muito interessante. Essa crise atual, assim, ela tá trazendo vários tapas na cara, né, da gente. Eu tava até discutindo aqui em casa, tá? E é uma grande verdade. Por exemplo, a gente teve a Copa em 2014, né? E gastou bilhões em estádios, né? E agora a gente tá vendo os estádios fazendo hospitais no gramado e parando o futebol. Muito louco isso, né? Que paradoxo. Não, cara, é muito, como é que pode, né, cara? Como diriam os terraplanistas, né? A terra é plana, mas o mundo gira. Porque você destina bilhões pra Copa, faz estádios, depois você faz esses estádios e investe
você tem que investir na questão social pro teu povo, pro hospitais, ajuda pro povo continuar. Ou seja, então, você investe em estádios, mas depois você tem que parar tudo que você está fazendo e destinar tudo que você tem somente pro povo sobreviver, né? Então, interessante. E assim, eu acho que todo mundo vai pegar essa merda. Interessante, cara. Eu acho que Eu acho interessante. todo mundo vai pegar. Eu acho interessante o que essa crise atual traz pra gente, né? O que ela vem. Parece que é um tapa na cara, né, do Brasil. Exato. E assim, hospitais poderiam estar prontos. Agora você tem que destinar mais verba ainda para poder pagar os profissionais, poder construir toda a infraestrutura, enfim, né? Não, exato. Remédio. Engraçado que você vê que a tecnologia está evoluindo e tal, mas cara, a gente entrou no 5º mês, né? Começou começo de dezembro, né? Bem pequeno lá na China. A gente tá entrando no 5º mês do problema e a gente ainda não tem uma solução mundial. E tem o mundo inteiro afetado. Mas você acha que... Não, é muito louco, né, pensar nisso. Tipo, o mundo parou mesmo. Agora, você acha que chegou aqui antes do carnaval? E eu acho que chegou. Ah, sim, com certeza. Com certeza chegou antes do carnaval. Isso aí não há dúvida nenhuma. Porque bom, você vê hoje aí, se o negócio começou em final de dezembro, o bicho já tá pegando lá em Wuhan. O bicho já tá pegando. E você vê que a questão de transmissão é absurda. Você acha que... A tal da globalização. Você acha que em janeiro ninguém pegou lá e viajou pra cá? Em janeiro. Ou mesmo que foi para os Estados Unidos ou Europa e de lá trouxe, né? Como se noticiou depois. Então, e na Itália mesmo dizem que tem uma série de questões, tem uma série de pessoas que morreram, só que só começou a ser dado, falar, não, pô, acho que esse cara que morreu aqui há 10, 15, 20 dias atrás era corona. Porra, então peraí, né? Então, pra mim com certeza chegou antes do carnaval. E foi alertado, hein? E foi alertado por algumas pessoas aí antes que o carnaval podia ser um grande ponto de disseminação, mas fazer o quê? É, Brasil, né? E tem até a questão das Olimpíadas, né? O Japão vai perder muito dinheiro com essas Olimpíadas aí. Vai. Agora, pior que vai. Só pra... Bom, tem duas questões da China que eu acho que é importante a gente falar assim, já que a gente tá falando dessa questão aí do corona. Qual que você acha que é a parte da China no envolvimento da criação ou da disseminação? Você acha que... Porque, veja bem, vamos lá. O negócio surgiu lá em 2019, começo de dezembro, certo? E hoje... dizem até que setembro, né, começou um burburinho. Isso. Aí eu te digo, hoje a China tá com 81 mil casos. Se você acompanhar, 81 mil casos. E morreu... eu não me vem agora o número de pessoas exatamente. Morreu X pessoas lá. Você acha que na China morreu menos do que morreu nos Estados Unidos até hoje? Mas nem a pau. O problema da China é o acesso à informação restrito, né? Exato. E eu acho que a questão não foi que criação. Por um momento eu até pensei que fosse uma criação americana, tendo em vista aí a disputa comercial com a China, né? Mas eu acho que se os Estados Unidos tivesse criado mesmo, ele teria feito uma vacina antes. Ele não seria tão burro também de disseminar a sua população. Exatamente esse ponto que eu queria chegar. Pra mim foi a China que criou. Então, mas acha que a China mataria seu povo assim? Afetaria até sua economia? Mas pra que matou... Porque ela foi a primeira... Pra que matou milhões com o socialismo... O que são 3 mil diante de 1 bilhão e 600? Ah, mas aí o capitalismo também faz muita gente morrer de fome, né? Eu concordo, eu acho que... Não. Adoro esse debate. Não, qualquer sistema faz. Não existe um que prevalece que... A questão que eu tô falando é o seguinte. Como é que...
como é que o negócio surge lá em dezembro? Vamos ser criteriosos. Vamos dizer que foi em dezembro. Ele surge em dezembro lá. Nós estamos em abril. Não há mais nenhum caso novo na China. Tá com 81.592 casos, com 3.300 mortes. E nos Estados Unidos tá tudo parado com 244 mil casos e 6 mil mortes. Como é que realmente. como é que política de isolamento é essa que a China adotou sabe? O Alexandre Garcia, eu acho que você já viu também o Alexandre Garcia, né? Ele cita Grisalho, gato. E esse Grisalho mesmo. gato. Ele saiu, não é nem piada, ele tá no canal Rural agora. Não sei o que ele foi fazer lá, mas tudo bem. Mas ele cita ele cita abertamente que isso é uma estratégia comercial da China. Porque se você pegar historicamente, estatisticamente para trás, o que aconteceu? A China se beneficiou com todas as crises e todas as epidemias anteriores. E ela cresceu muito com isso. Muito. Agora você tem a China, dizem, né? Que eu não acredito, 3.300 mortes. E aí ela tá retomando a economia dela agora e comprando tudo quanto é bolsa no mundo. É assim, ó, eu vou falar e vou dar uma indicação de filme. Já assistiu o filme do Rambo, que ele vai do interior da Tailândia? Assisti, mas faz tempo, hein? Então, o interior da China é bem precário mesmo as coisas. Então, se lá... É igual a gente pensar nos nossos indígenas aqui. A gente nunca vai saber, né? Você pega numa comunidade aí, você pega, por exemplo, Paraisópolis, você nunca vai ter um número de casos reais. Então, a parte do interior da China é bem precário também, é bem desassistido. Por isso, eu concordo com você que realmente deve ter tido muito mais casos. Por exemplo, muito mais. E só que aí eu... Hoje a China está com 81.500 casos. Meu amigo, isso aí deve estar lá para mais de 300. 400, 1 milhão, não sei. Não dá pra saber, cara. Só aproveitando o gancho que você falou da economia, eu acho que esse é um momento da gente também valorizar um pouco mais os nossos produtores. Por mais que a gente pague um pouco mais caro, a gente estaria nos ajudando, né? E não ficar só importando deles por ser barato. Porque muita gente, a mão de obra análoga à escravidão lá na China, né? Então, acho que é um momento econômico da gente valorizar também um pouquinho dos nossos. Então, o complicado é o seguinte, cara. A China é um país socialista que brinca de ser capitalista, né? É um país Exato. com dois sistemas. Então, ela manda em tudo, ela quebra as patentes, ela não tem um sistema trabalhista decente, certo? E ela faz o que ela quer. Então, como é que você sustenta um sistema, como é que você tem um país que tem 20% da população do mundo, como é que você tem um sistema decente e justo no mundo com 20% da humanidade praticando esse tipo de trabalho? Entende? Você quebra a patente de todo mundo, você produz o Corolla que você quiser, o Xiaomi que você quiser, a mão de obra. Pô, mas eu vou te falar que esse negócio de quebrar patente é interessante pra quem gosta de camisa de futebol e comprava do Ali. Inclusive eu tô esperando a minha do Chelsea, mas vamos criticar a China aqui, né? Tem a do Chelsea preta, coisa maravilhosa, tô esperando. Comprei de lá, paguei barato. Eu recebi a minha do Paris, do Bayern e do Arsenal. Então, você vê, por isso que a gente tá ferrado, você tá passando essa crise aí, porque a gente é um bando de hipócrita. A Tati briga comigo aí porque eu ia nos protestos na Paulista contra a Copa, mas eu fui assistir 4 jogos da Copa, né? Mas o jogo da Copa. Eu fui, mas você protestou? Não, protestei contra, mas uma vez que já tava aqui eu fui assistir, né? Tem que entrar no jogo. Eu era contra, mas os caras vieram fazer o quê? Só pra gente tomar um rumo final aqui. A questão é o seguinte, questão em linhas gerais.
Pra mim isso é algo que a gente tem que passar. Vai ser doloroso, vai demorar, muita gente vai sofrer. E vai trazer ensinamentos na forma como o ser humano olha a vida, né? É triste porque é o seguinte, ela nasceu na China, vai ter um grande impacto nos Estados Unidos, só que haverá um grande impacto monstruoso na África e em países como o nosso. Porque agora que ela se deslocou para o nordeste do país, para as comunidades mais carentes do Rio de Janeiro, e São Paulo, para o norte do país, para a África, para a Índia. Países subdesenvolvidos, né, no geral. Daqui 1 mês, 2 meses, os Estados Unidos está controlado. Agora a África, ninguém sabe em que ano vai acabar isso, cara. Então, por isso que a questão espiritual, eu entendo que tem países de grande sofrimento que acumulam espíritos devedores, que a gente também é, lógico. Provavelmente, na próxima vida a gente vai dar uma passadinha lá. Mas eu acho que, em geral, os maiores impactados por essa crise atual vai ser os mais subdesenvolvidos, que tem menos condição de se defender e que vai trazer é necessário, é dolorido, é doído, vai atingir muita gente, mas é necessário. Então a gente discutiu aqui sobre a questão do coronavírus, a questão espiritual de governo e como ela surgiu. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu joinha. Se não gostou, deixe também seu joinha, porque a gente quer viver disso, de ser youtuber. Exato. Né? E então compartilhe com os amiguinhos. Tô cansado de vender amiguinhas. E a gente vem com muito mais novidade, com temas não necessariamente políticos econômicos, mas em tudo que a gente achar que é necessário se expor, beleza? Então esse foi mais um Ferrou, a Vida Cotidiana, o seu podcast do YouTube, com Fernando. Tchau Fernando, velho. Até a próxima. Um abraço, fica com Deus aí, que tudo dê certo aí e não vai pra rua. E eu, Rodrigo, um abraço a todos, lavem as mãos, muito álcool em gel, passa o cu na mão e até a próxima. Falou!